Alô, alô, pessoal, salve! Boa tarde a todos, estamos começando aqui a live do Terceiro Tempo, diretamente da redação do Terceiro Tempo, com mais uma novidade hoje, né? Afinal de contas, a gente não para, né? Hoje nós estamos ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo, no canal oficial do Milton Neves, no YouTube e também no Instagram do Terceiro Tempo. Olha o pessoal mandando olá aqui pra gente, ó. Salve, salve, hein? Jean, Manuel, pô, aqui o bicho pega mesmo, hein? Legal, valeu. E a gente vai passando assim as informações aqui e lendo a interatividade também no Instagram. Valeu, pessoal. Ó, é o seguinte, hoje é uma quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020, nós estamos aqui na nossa live diária, para quê? Para falar exatamente a respeito da eliminação do Corinthians na Libertadores. Corinthians venceu a equipe do Guarani do Paraguai por 2-1, mas resultado insuficiente para avançar. O Corinthians foi eliminado no critério do gol marcado fora de casa, o chamado gol qualificado. Salve, galera, beleza? E por isso o Corinthians está fora da Libertadores. A gente tem uma pergunta para você. Você que está aí no Instagram pode responder também. Olha, cartolina oficial. Pô, que legal, que o pessoal participa mesmo no Instagram, hein? A pergunta é a seguinte: o que será do Corinthians daqui para frente? O que nós podemos esperar do Corinthians para o restante de 2020? Você que está conosco aí no Instagram também do Terceiro Tempo. O que a gente pode esperar do Corinthians para 2020 depois dessa eliminação? Ontem nós já discutimos que esta eliminação, uma possível eliminação do Corinthians, poderia ter algum reflexo na temporada. Será que terá mesmo? E um abraço também para o Marcelo Duó, nosso grande companheiro, colunista aqui do Terceiro Tempo, que começa uma nova fase. Ó, já publicou a foto hoje no Instagram, o Marcelo Duó, agora narrador da Band News FM. Boa sorte aí, viu, Duó? Você é parceiro pra caramba. Lucas, vou transferir para você a pergunta enquanto eu faço o seguinte, enquanto eu compartilho a nossa live. Ó, não recebi a notificação mais uma vez, vou ter que entrar. Acabei de receber, tá vendo? Agora sim. Agora eu recebi a notificação. E aí o que eu peço para você? Para você participar da nossa live, você pode curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão aí nas redes sociais, tá bom? Enquanto eu repasso a pergunta para o Lucas, vou começar a abraçar o pessoal que está participando conosco, seja no Facebook ou no Instagram, e vou pedir a você que faça aí uma reflexão sobre o futuro do Corinthians a partir desta eliminação. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Frank. Abraço a todos, um abraço para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube e para o Cid da Era do Gelo. Sempre. E, bom, a eliminação... Sempre conosco. A eliminação é traumática, é vexatória, principalmente quando a gente olha o tamanho dos dois clubes e o tamanho do investimento. Eu não quero diminuir aqui a capacidade do Guarani, mas quando a gente olha o tamanho de cada clube, o tamanho do investimento, o tamanho do potencial de cada um, não tem como dizer que não foi vexatório. Olha, já discordo. Você discorda? Enfim. Discordo, mas a gente debate. Diga pra gente poder. Mas eu acho que o Corinthians minimamente entregou um pouco de desempenho. A sensação que eu tenho é, se o Corinthians passa pelo Guarani, ele teria uma possibilidade boa de avançar na Libertadores e avançar, assim, chegar numa fase mais aguda do mata-mata da Libertadores. Porque o Corinthians está evoluindo, o Corinthians tem uma ideia bem montada, tem bons minutos de desempenho. Ontem o primeiro tempo foi muito bom e especialmente os primeiros 30 minutos foram muito bons, foram 30 minutos que lembraram aquele jogo contra o Santos, que foi o melhor jogo do Corinthians na temporada, na minha visão. Então é o seguinte, tá eliminado, é uma porcaria você ser eliminado na pré-Libertadores. Não deveria acontecer, pelo menos na minha opinião. Mas eu acho que o ano não acaba aqui, eu acho que o Corinthians... por pior que seja, tecnicamente e financeiramente, eu acho que o Corinthians tem boa perspectiva para o restante da temporada, Frank. Bom, um abraço para o Guilherme Chagas. Não tenho o que esperar mais esse ano com esta qualidade de jogo, já questionando a equipe do Corinthians. E aí, o que eu posso dizer para você, Lucas? Que eu discordo assim, porque no meu entendimento, pelo menos,
a equipe do Guarani do Paraguai mostrou qualidades, e não foram poucas, para segurar o Corinthians em Itaquera, sair atrás do marcador, conquistar o seu gol. Não é uma equipe... No primeiro jogo vi muitos erros, né? Uma equipe que errou demais, errava passes e tudo, não sei se eles estavam nervosos ou algo que o vale, mas assim, aqui jogando contra o Corinthians, numa pressão de 40 mil torcedores, o cantor Lino Oficial disse que esse ano o Corinthians não vai ganhar nada, o Márcio Júnior manda um chupa Corinthians, o Paulo Iguatu manda um Mengão aqui pra gente, Rafael Silva está conosco, Doni JDP também, escreve assim, chupa mídia imparcial, não sei para quem que você está mandando. A mídia é muito abrangente, né? Certamente. Agora, o que eu posso dizer assim, eu vi qualidades nessa equipe do Guarani do Paraguai e acho que chegando à fase de grupos pode dar trabalho sim para as equipes, inclusive para o próprio Palmeiras, né? O Palmeiras deve ter assistido o jogo, acompanhado o jogo, uma equipe que com a bola nos pés, principalmente naquela pressão do começo do segundo tempo, fez o suficiente para chegar ao primeiro gol, uma falta que não existiu, é verdade. Mas vi qualidades nessa equipe do Guarani do Paraguai. Não acho assim que... acho que o Corinthians, do ponto de vista de elenco e tudo, o Corinthians tinha um elenco melhor, tem um elenco melhor. Sim. Só que eu acho que assim, o Guarani do Paraguai não merece... Nós não devemos desmerecer a equipe do Guarani. Eu concordo e acho inclusive, eu concordo 100% com o que você falou, e eu acho inclusive que nós brasileiros, não nós da mídia, enfim, nós brasileiros, nós subestimamos os rivais sul-americanos, especialmente os times que não têm tanta tradição na Libertadores. Eu vi muitos méritos do Guarani, muitos méritos. O Guarani é um time que se defende muito bem, é um time que se a gente pegar os 180 minutos, usou 2 ou 3 esquemas táticos, variando ao longo da partida. Ontem jogou num 5-4-1 muito eficiente, que em alguns momentos se transformava num 5-3-2 e puxou bons contra-ataques, ameaçou. Quando o jogo estava 1-0, o Cássio teve que fazer uma defesaça numa cabeçada do centroavante do Guarani depois de um contra-ataque. Enfim, é um time com muitos méritos. Quando eu me refiro à questão do vexame, é muito analisando o contexto fora o jogo em si, fora os 180 minutos jogados. Olhando o quanto o Corinthians tem de investimento, o quanto o Guarani tem de investimento, o quanto o Corinthians tem de estrutura, o quanto o Guarani tem de estrutura, o quanto o Corinthians tem de tradição, o quanto o Guarani tem de tradição. Nesse cenário, eu acho vexatória a eliminação do Corinthians. Olhando para os 180 minutos, eu acho que passou o time que foi mais eficiente. Foi o time que foi mais eficiente. A gente pode entrar mais em detalhes do jogo de ontem especificamente. Eu acho que o Corinthians foi bem no jogo de ontem. Olha só, aqui no Instagram do Terceiro Tempo, o Rog Tour, acho que o Corinthians ainda vai mostrar muito este ano. O Valdecir, agora é tentar ganhar Brasileirão e Copa do Brasil. O Rog acha que o Corinthians já evoluiu nesse ano, alguma coisa. Concordo. O Lenielson Santos manda um salve aqui pra gente. O André Fiesca também. A verdade é que o Guarani mereceu, jogou muito. O cantor Lino informa aqui. O Ciano Moreira, vai Corinthians! Sandro Barbosa Batista, esse time não ganha nem do Ibis. Eita, rapaz! Cícero Ananias, Lenielson Santos, o Valdecir aqui conosco. Cadê? Tinha uma mensagem do Valdecir. O Corinthians perdeu a classificação no primeiro jogo. O Josélio Corintiano, essa eliminação não vai apagar uma boa atuação e uma demonstração de que o Thiago Nunes vai fazer esse time brigar por títulos com essa nova filosofia. Olha, vou falar sobre isso, viu, o Josélio? O Lenielson, de que foi o jogo do Corinthians? De que foi o jogo do Corinthians? KKKKK. Não entendi. Tá. O Bruno Davi, o Corinthians Cifu. Ronaldo Mourão, Libertadores vai forte para 2021. É isso aí, vamos projetar o futuro, né, meu garoto? O Sandro, manda um oi pro Sandro de Manaus. Alô, Manaus, valeu, Sandro, obrigado aí pela participação. Com relação a essa nova postura do Corinthians, ou esse Corinthians aí by Thiago Nunes, o problema, e eu escrevi sobre isso agora há pouco lá no Terceiro Tempo, no terceirotempo.com.br, o problema todo que eu vejo e que eu entendo é que é o seguinte: o Corinthians teve momentos de Fábio Carille. No começo do jogo Concordo plenamente. Demorou para acordar. E no início do segundo tempo aqui, que foi quando justamente voltou com a vantagem dos 2-0. E aí o que o Corinthians fez? O Corinthians
abdicou do jogo do Thiago Nunes. Sim. Aquele jogo de bola no chão, de posse de bola, de transição, de articulação, para voltar a ser aquele Corinthians que só se defendeu. Não sei se sentiu o volume de jogo do Guarani naquele comecinho, né? O Guarani mostrando que queria ir para cima, mas o Corinthians, quando teve a bola, quando recuperava a bola, ao invés de tentar tocar essa bola, prender essa bola, manter a posse de bola, chutava a bola lá para frente. E aí o que acontecia? Só tinha nego do Guarani. O Guarani com 5 minutos chegou 2 vezes no gol do Cássio com bola cruzada na área. Quer dizer, se não sai o gol de falta, fatalmente sairia de outra maneira. Parece, a impressão que dá é que assim, é que eles continuariam pressionando. Sim. Que eles continuariam pressionando em busca do gol. Encontraram o gol, aí o Corinthians voltou a ser o Corinthians do Thiago Nunes. O Corinthians que foi para cima. Mas aí por quê? Porque o adversário também se trancou lá atrás. Sim. Então o Corinthians, apesar de ter tomado o gol no começo do segundo tempo, teve tempo para tentar buscar o empate. E aí amassou e não deu. Curiosamente, da visão, fora Thiago Nunes, fora Pedrinho. Você acha que a expulsão do Pedrinho foi fundamental para o resultado? Foi fundamental, acho que sim. Acho que inclusive o Corinthians recua no segundo tempo por estar com um a menos. Estamos com a vantagem que nós precisávamos, vamos voltar e vamos esperar um pouquinho o time deles. Acho que foi errado, porque no momento em que o Corinthians tinha a posse de bola, ele controlava o jogo. Curiosamente, tanto no jogo de ida em Assunção, quanto no jogo de Itaquera, o Corinthians sofreu... tudo bem, aí era no primeiro tempo, outra no segundo. Mas, se eu não me engano, o jogo no Paraguai, o gol foi aos 8 minutos. Isso. Em Itaquera, do primeiro tempo. Em Itaquera, o gol foi aos 7 minutos do segundo tempo. Mas o gol do Corinthians foi no comecinho também. Não, foi no comecinho, mas assim, onde eu estou querendo chegar o Guarani, no jogo de ida, falou assim, vamos fazer uma abafa nesse começo aqui, vamos tentar beliscar o Corinthians. Foi e conseguiu. Veio o jogo de volta. O Guarani sofre 2-0, veio pro segundo tempo e fala assim, vamos tentar pressionar aqui, se a gente fizer um golzinho, a gente garante a classificação. E foi pra cima, quer dizer, era uma bola até que meio cantada, assim, o Guarani precisaria se lançar. Se o Corinthians tenta ficar um pouquinho mais com a bola naquele início do segundo tempo e esfria um pouco o ânimo do Guarani, vai cozinhando o galo, vai trabalhando, de repente belisca um terceiro gol, enfim. E teve outro erro também que eu achei do Corinthians. O Corinthians fez 2-0 e não conseguia trocar passes com um pouquinho mais de calma. O Corinthians botou muita intensidade e tentava acelerar todas as bolas. Toda bola acelerada. Troca mais rápido de passe para tentar chegar no campo de ataque com mais velocidade. É óbvio que isso não é errado e eu acho corajoso, acho muito corajoso. Mas, se você com um a menos, se você cadencia um pouquinho o jogo e trabalha com um pouquinho mais de paciência, você dá menos contra-ataque, você controla melhor a partida. Acho que o Corinthians poderia ter feito isso ainda quando estava 2-0. Não conseguiu, voltou mal para o segundo tempo, sofre aquela pressão de 7, 8 minutos, toma gol e aí não conseguiu fazer o terceiro. Olha aqui, o Romário, olá, quanto tempo, nunca mais tinha conseguido pegar a live do terceiro tempo. Receba um abraço de todos os estancianos e sergipanos. Estamos muito felizes com o nosso Mengão. O Romário é lá de Estância, no Sergipe. Grande abraço aí, viu, Romário. Davi Máximo Alves, Corinthians foi operado em Itaquera. Reclamação com relação à arbitragem? A falta do Gil não existiu, de fato. O Gil nem acertou o rapaz. Ó. A falta do Gil não existiu, mas eu duvido que alguém na primeira imagem achou que não foi falta. Quer dizer, se bem que eu estava conversando com o Marco da nossa redação e ele falou que na transmissão da Globo, imediatamente o Casagrande falou que não foi falta. Ele falou, eu acho que não pegou. Eu tive uma sensação muito nítida de falta e depois com o replay eu vi que não foi. Eu acho complicado... O Carlos falou, eu acho que nem acertou o cara. Entendi. Eu acho complicado colocar na conta da arbitragem, sabe por quê? Porque o Corinthians finalizou 27 vezes, se eu não me engano, e acertou 7 bolas no gol. Quer dizer, o aproveitamento foi baixo. Você finaliza quase 30 vezes e você não consegue marcar os gols necessários e aí você simplesmente culpa a arbitragem. Eu acho muito raso. Mas é claro que tem uma certa influência. Eu só estou tentando diminuir essa influência da arbitragem no resultado. Quanto à expulsão do Pedrinho, você tinha me perguntado antes, acho que a expulsão do Pedrinho desgastou muito o time do Corinthians. Então, por exemplo, o Sid Clay, quando ele sai exausto. Meio que o Sid Clay está fora de forma. O Love sai... O Love que fez uma boa partida, hein? Foi bem o Love. O Love sai carregado. Ele estava sem condição mais de continuar no jogo. Vamos falar sobre essas participações aí dos jogadores.
O Rubens Santos, bom dia, Frank. Fala, Rubão. Salve, Rubão. Você deve estar no exterior, né, Rubão? Para dar bom dia ao meio-dia 20. Você deve estar no exterior. Acordou agora, né? Domingo é nós, hein, Rubão? Quero ver você domingo, hein? Na Arena Nova, lá no gramado novo lá do Allianz Parque, hein? Sidney Medina, vai Corinthians. Dino Neves, ou me engano muito, ou o Ione é muito superior ao Pedrinho. Calma, vamos deixar o Ione chegar. O Pedrinho fez 2 treinamentos com um time que está há 30 dias trabalhando junto. E o Pedrinho estava bem no jogo até ser expulso. Mas ele já conhece, já é dali e tal. Mas o Pedrinho estava bem no jogo até ser expulso. Ele estava fazendo uma boa partida até então. Luizinho Machado, colocaram muita esperança no Pedrinho, supervalorizaram o moleque, que não é tudo isso não. Jogador bom, nada além disso. Acho que o Pedrinho, o primeiro cartão foi injusto, diz aqui o Davi. O Gilmar Makoski, ele é de Quedas do Iguaçu, no Paraná. Alô, Paraná, grande salve aí para todos. Vou voltar para o Instagram para ler mais algumas participações aqui também, mas quero falar justamente da participação do Sid Clay. Não seria mais conveniente colocar o Lucas Piton desde o começo do jogo? Porque Sim. O Sid Clay, assim, por mais esforçado que o menino seja, por mais fora de forma que ele esteja, não dá para contar com ele, desculpa. Ele até deu um lençol lá no jogador, fez um lancezinho de efeito, mostrou que pode evoluir se estiver bem fisicamente, pode contribuir Sim. com o time, mas assim, poxa, 2 lançamentos ali, ele se lançou na bola, sabe quando você dá aquele salto no alto para tentar dominar com o outro pé? Você se lança contra a bola, foi bem patético. A mobilidade está reduzida, né? A bola passou a 2 metros do cara e ele não conseguiu alcançar e ficou feio, sabe? Então, nitidamente você percebe que o cara não tem as condições ideais de ir para um jogo, ainda mais para um jogo decisivo como era a partida de ontem. Sim. Então, acho que insistir no Sid Clay, por mais que eu goste do futebol do Sid Clay, acho que ele tem muito para evoluir, e dizer que, assim, que ele já está no peso ideal, me desculpe. É uma afronta isso aí. E tem mais uma questão também. O Corinthians, ontem, se você lembrar um pouco da partida, eu consegui assistir um tape, um compacto do jogo, você vai ver que foram muitos, acho que no estádio isso deveria ficar até mais nítido, foram muitos os momentos em que só tinha os 2 zagueiros do Corinthians ali no círculo central, o resto do time estava avançado. Até no primeiro tempo mesmo, os zagueiros ali na parte defensiva do círculo central, o resto do time todo avançado, inclusive os laterais. O que acontece? Quando você perde essa bola, a sua recomposição tem que ser muito rápida, especialmente dos laterais, para você formar a sua linha de 4 ali e ter o mínimo necessário para se defender. O Sid Clay não consegue chegar, ele não dá conta. Se você vai jogar dessa forma, se você é corajoso, repito, o Corinthians foi muito corajoso ontem, esse é um ponto positivo para o Thiago Nunes. O time foi muito corajoso, jogou o tempo todo com os jogadores no campo de ataque, com exceção daqueles minutos do segundo tempo, quando tomou o gol. Se você vai jogar com essa estratégia, não dá para você jogar com o Sid Clay. Porque ele não dá conta, ele não vai dar conta ofensivamente e muito menos defensivamente, ele não vai recompor, ele não vai conseguir. Isso é uma pedra muito cantada. Mas o Lucas Piton é um menino, não sei o que, mas ele está numa fase boa, ele está jogando bem, ele começou bem a temporada. Eu arriscaria, assim, sem pensar 2 vezes no Lucas Piton, porque ainda não é o momento do Sid Clay. Bom, o Joyce Marco, grande abraço para você. Ismael Silva Ângelo também. O Paulo Igatu, ele diz assim, estou em Igatu, no Ceará. Grande abraço aí para o Ceará. Obrigado, viu, Paulo, pela audiência aí. O Diego Richard, Ronaldo Mourão, patético foi o Gustafuro. Meu Deus! André Friesca também aqui conosco. Gustavo não entrou bem? Ele não entrou bem e não era jogo para ele, né? Quem entrou bem foi o Corinthians, né? O Gustavo não entrou bem e não era jogo para ele. Pode ser que alguém argumente dizendo, mas no desespero, chuveirinho na área, né? Volta lá pro centroavante cabecear. Eu acho que não era jogo para ele. O Guarani estava se defendendo com 5 jogadores na linha de defesa. Você acha que um centroavante vai conseguir... a possibilidade de um centroavante conseguir se sobressair no meio de 5 defensores é muito pequena. 5 não, óbvio que não vão ter 5 jogadores ao redor dele, mas pelo menos 2 vão ter o tempo todo. Então eu acho sempre complicado e... Enfim, eu não teria feito essa substituição. O momento de tirar o Wagner Love, eu até entendo pela questão física, eu apostaria no menino ali da velocidade, no Everaldo, no Janderson. Não sou fã nem de nenhum dos dois, acho que os dois ainda precisam evoluir bastante. Mas eu botaria esse cara que tem ali um pouco do drible e a velocidade
e não um centroavantão para bater cabeça com o Bozelli. Bora aqui para mais mensagens. O Jefferson Aparecido de Oliveira. A verdade é que o juiz apitou o jogo do Corinthians, é amigo do Milton Neves, para ele ter feito tanta besteira nesse jogo. Rapaz, pode ser. O Gilmar Makoski, Corinthians eliminado, isso já não era novidade, hein? Eu já sabia, kkkk. Josemar Oliveira, Sid Clay não dá fora do peso, dispensa o Ralf para ficar com o Camacho, é brincadeira. Rodrigo Garcia, Acho que o Camacho foi bem, mano. Eu também achei. Frank e Lucas, vocês podem falar um pouco do volante Ederson do Cruzeiro, que está sendo contratado pelo Corinthians? Não, hoje é dia de falar de eliminação do Corinthians, meu caro Rodrigo. É disso que nós estamos falando há 20 minutos. Estou esperando a sua participação a respeito. Gilmar Makoski, Thiago Nunes fica no Corinthians? Fica, está no começo de trabalho, são apenas 30 dias, 7 jogos né? Oficiais somente, né? Bobô Everaldo Moura dos Santos, Serra do Ramalho na Bahia, alô Bahia, grande abraço para Bahia, todo mundo participando aqui da live do terceiro tempo, hein? Muito obrigado a todos que estão conosco. Deixa eu pegar aqui só os resultados de ontem também, para informar o seguinte: o adversário do Guarani do Paraguai será o Palestino do Chile, que goleou o Cerro Largo por 5-1 na primeira partida. Eles haviam empatado por 1-1 e o Palestino acabou passando, vencendo lá no Chile por 5-1. Olha que beleza, hein? Sabe que eu tava... Cerro Porteño também está classificado, já venceu o Universitário por 1-0. O Atlético Tucumã fez 2-0 no The Strongest da Bolívia, o Tucumã também avança. Então falta só a definição da vaga do Barcelona de Guayaquil, mas já venceu a primeira por 4-1, né? Contra a equipe do Sporting Cristal. Hoje joga lá no Peru, mas eu acho que o Barcelona avança aí de fase também. Eu ia comentar que eu já estava pensando aqui uma pauta para fazer uma matéria para o Portal Terceiro Tempo sobre o Palestino, porque eu imaginei, possível adversário do Corinthians, né? De repente o Corinthians passa, o Palestino passa. Verdade. Daria uma matéria legal, porque o Palestino é um clube interessante, é um clube fundado por palestinos de fato, e que conta com torcedores que vivem na Palestina ou em Israel, enfim, se sentem muito representados pelo clube. É uma história muito bacana, quem puder procurar. Tem um canal no YouTube, se eu não me engano, chamado Peleja. O Peleja tem um mini documentário sobre a história do Palestino que é muito legal, procurem, eu recomendo pra caramba. Enfim, é uma história interessante e, enfim, eu já tinha meio que pensado na pauta, tava esperando surgir o gancho, né? De repente era um Corinthians e Palestino. Infelizmente não vai ser agora. Quem sabe a gente arruma um gancho para daqui a pouco. Ó, vou ler aqui no aparelho mesmo do Instagram aqui, ó. O Krambeck manda um vai Corinthians, Carlos RH, chupa Corinthians. Que isso, Carlos? E o Fabrício Leite, Leite Fabrício de Jesus, né? Mas deve ser Fabrício Leite de Jesus. Certo, Fabricião? Manda aquele narizinho aqui, o cheirinho pra gente. Olha só, nós tivemos também Copa Sul-Americana com um destaque para a vitória do Bahia, fez 3-0 sobre o Nacional do Paraguai, tem o jogo da volta ainda, mas um bom resultado encaminhando aí classificação. E hoje tem Independiente e Fortaleza lá em Avejaneira. Olha que legal, cara, para a história do Fortaleza. Disputar um torneio continental e enfrentar o Independiente. É o time do Rogério Ceni. Vou torcer muito pro Fortaleza hoje, só porque o Lélio Teixeira lá do Na Geral falou que vai ser uma vergonha. Ah, vergonha é você falar um negócio desse. Eu também vou torcer pro Fortaleza, velho. Um duelo bacana, o Fortaleza jogando contra um time de uma tradição absurda. O Independiente é o maior campeão da história da Libertadores, o rei de Copas, né? E, enfim, um duelo interessante, um teste bacana pro time do Rogério Ceni, e seria incrível o Fortaleza passar. Olha, abraço pro Vourax. O Francisco Antônio Silva Neto, kkkk, ele escreve aqui, Corinthians é uma piada, escreve o Cleiton Comec, o Francisco Antônio Silva Neto, Timão já era, e o Pedro Henrique Uchoa, bora Leão, é isso aí, é o Leão do PC, o Fortaleza, e o Bahia tirou o pé do Loden com esses 3-0 sobre o Nacional, porque ontem nós falávamos aqui que o Roger Machado estava pressionado lá. Comentamos que de repente tomar uma porrada na Sul-Americana poderia surtir um efeito dos piores para o Roger Machado. O time venceu bem, né? 3-0, uma boa vitória. Deve dar uma sobrevida para o Bahia e de repente muda algum cenário que não esteja caminhando tão bem lá no clube. Alguma coisa de moral, de lado psicológico ou até de relacionamento, sei lá, vai saber. Eu torço pelo Bahia porque acho que o Bahia tem compra algumas causas bem bacanas, compra umas brigas interessantes. Legal. E eu gosto do Roger Machado também, enfim. Ó, Teleguta, Roger Machado. Perdão? Gosta dele.
Ah, sim, acho um cara bacana e com um potencial bem grande para evoluir. Jefferson Aparecido de Oliveira, o Corinthians se tornou o verdadeiro tri eliminado pelo Guarani, hein? Era mais bonito ter perdido para o Guarani de Campinas. É Piracicaba curtindo a live. Por que tri eliminado pelo Guarani? Na verdade ele seria bi-eliminado pelo Guarani, foi 2015. É que o pessoal tem confundido assim, Guarani, Tolima e eliminações. Pode ser. Aí sim seria tri eliminado da pré-Libertadores. Não. Ah, não, é verdade. Essa que é a confusão. Essa que é a confusão. O Corinthians foi eliminado 2 vezes na pré-Libertadores, na fase preliminar da Libertadores. Chama de pré-Libertadores, o pessoal não gosta. A primeira vez que o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores foi para o Tolima em 2011. Tolima que será o adversário do Inter na próxima fase. Depois o Corinthians foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, mas era a fase oitavas de final da Libertadores, não era a fase preliminar. 15, né? 2015. E agora em 2020, outra eliminação para o Guarani e na fase preliminar, tal qual havia sido contra a equipe do Tolima. Só para mostrar uma coincidência, São Paulo disputou a Florida Cup em 2019, caiu na pré-Libertadores para o 2019, Tadieres. Corinthians disputou Florida Cup 2020, caiu na pré-Libertadores 2020. Se o seu time for convidado para a Florida Cup 2021 e estiver na pré-Libertadores, não mande a equipe principal. Tá? Fica o detalhe aí, a informação para você. Olha aí. Zé Carlos Pérez, o Corinthians é o retrato do futebol brasileiro. Presidente Santos? Não, é o Zeca Pérez, grande Zeca Pérez, esse é parceiro, hein? O Igor Lima, boa tarde, qual seria mais ou menos o prejuízo financeiro com essa eliminação, diretamente de Portugal? Ó, que legal aí, bicho. Um abraço para o Igor lá em Portugal e para o Jefferson que está lá em Piracicaba. Bom, prejuízo financeiro é o seguinte, se o Corinthians, eu não sei qual é o valor da cota desta fase preliminar, mas toda fase ela tem uma cota. À medida que você vai avançando de fase, a cota vai aumentando. Mas, por exemplo assim, a partir da fase de grupos, só por mandar jogos em casa, a cada jogo que você manda em casa, a cada jogo que você faz como mandante, você tem uma cota de $1 milhão, fora a cota de participação pela fase, entendeu? Então aí, o Corinthians vai deixar de lucrar minimamente uns $4 milhões só como mandante. Sim. Aí você, em cada jogo como mandante, você pega aí uma renda, quanto foi a renda ontem? 40 mil torcedores, sei lá, uma renda de 3 milhões por baixo. É mais ou menos isso, 4, 5 milhões. Acho que uma renda de 3 milhões. Ah, mas a renda não vai para o Corinthians. Não precisa pagar a arena? Né? Então o Corinthians está deixando de rentabilizar aí muita grana e se avançasse, é claro, à medida que se avança de fase, as cotas vão aumentando. Então minimamente é isso, viu, Igor? Eu te diria que minimamente 4 milhões aí só em cotas de mando de jogos. Porque teria um jogo também da fase preliminar, que a cota talvez não seja de 1 milhão, mas vai ser um pouquinho menos. Bobô Everaldo Moura dos Santos, a expulsão do Pedrinho ajudou o Guarani a se classificar. Isso foi o resumo do jogo de ontem. Wellington Penha, era para ter o VAR? Não, o VAR só na Libertadores? Eu acho que na fase de grupos eu tenho, mas não tenho certeza. Eu acho que só nas fases eliminatórias a partir de oitavas. Rodrigo Garcia, Frank, o árbitro que apitou Corinthians e Guarani, ele tem que ser banido do futebol. Ontem ele roubou na mão grande. Não, mas que exagero. Mas aí o árbitro de final de Copa do Mundo, final de não sei o que, final da melhor árbitro da América do Sul, pô. E não dá pra você resumir a desclassificação, que é disputada em 180 minutos, em erros de arbitragem. Se fosse o Amarília, ali tudo bem. Agora não é Gilmar Makovski, vocês acham que o Corinthians é favorito para ganhar o Paulistão? Eu acho que está entre os favoritos. Acho que tem boas chances. Daniel Capote, Nestor Pitana, isso aí, o nome do argentino. Daniel Capote de novo, é o nome do jogo, ele diz aqui. Luiz Ferreira, fala Frank Fortes, agora tem 2 times que podem entrar em crise, São Paulo e Corinthians, se perderem o clássico. Só que não dá para os dois perderem o clássico porque eles vão se enfrentar, né, Luiz? Mas eu entendi, quem perder pode ter situação complicada, né? Juntando o meu Santos e o Corinthians não dá meio time, lembra aqui o Zé Carlos Pérez. Olha só, destaque também para a Copa do Brasil, onde nós tivemos as classificações do Vasco da Gama, do Atlético Mineiro, do Náutico, que mais? Do Sport e a eliminação do Curitiba, sim, que perdeu para o Manaus por 1-0, que é da 1. Acho que confirma-se o favoritismo dos grandes, porém
com asteriscos, né? Porque, por exemplo, o Atlético passa com uma apresentação vergonhosa. O Vasco passa com uma apresentação vergonhosa. O Vasco, os primeiros 20 minutos, o Vasco tomou sufoco do Altos do Piauí, é isso? Altos do Piauí. O Altos do Piauí saiu na frente e teve chance de fazer 2-0. Assim. Eu acho patético quando você olha para um time grande com um investimento muito maior do que o menor, assim, você tomar sufoco na primeira fase da Copa do Brasil. Então, fica o sinal de alerta ligado. O Dudamel, inclusive, parece ter saído bem irritado do jogo do Atlético Mineiro. Aí você pega, por exemplo, o Sport. O Sport enfrentou o Brusque. No último minuto, o Sport estava sendo desclassificado com um gol do Brusque que a arbitragem validou, o árbitro validou, o Bandeira anulou, deu confusão. O quarteto conversou e resolveu anular o gol. Ia ser eliminado. Eu acho bizarro. Então fica o sinal de alerta para os times grandes na Copa do Brasil. Curitiba está fora. O Bahia também caiu fora, é isso? Na semana passada. Isso. Enfim, os times estão entrando com o freio de mão puxado na Copa do Brasil e os fantasmas estão fazendo as suas vítimas. Aqui, ó, com licença vocês aí, um abraço pro pessoal do Instagram aqui. O Severino. Severino, caboclo. Timão jogou nada no segundo tempo. Escreve aqui o Easy e Ball 53. O Rodrigo, 2 gols do Guarani foram irregulares. O Corinthians foi roubado ontem. O Rafael Palaman, chupa goleiro. Que isso, pô. Rodrigox. O Rodrigo X, né? Rodrigo X. O Sport foi eliminado, hein? Tá mal informado. Então o Sport foi eliminado também. É verdade, o Sport do Guto Ferreira foi eliminado. Perdão, querido. O Jonathan Ferreira 2018 também está conosco. O Buju Paulo também manda aqui a sua mensagem. O Lincoln Stats foi roubado ontem o Corinthians. E Easy e Ball, ela escreve aqui. É Easy Ball? Easy Ball. Acho que é Easy. Viu? A gente está falando do Sport. O Sport, eu inverti as bolas. O Sport sofreu 2-1 e empataria no último minuto, é verdade, estou confundindo tudo. Ele empataria o jogo no último minuto com um gol irregular que a arbitragem resolveu anular no final, que foi onde deu a confusão. Tô confundindo as bolas aqui. Hoje tem mais alguns jogos aí de Copa do Brasil. Para nós aqui de São Paulo, por exemplo, tem a Ponte Preta, tem a Ferroviária do Sérgio Soares, a Ferroviária e Avaí, Ponte Preta e Novo Hamburgo. A Ferroviária joga em Araraquara, a Ponte Preta joga lá no Sul e tem também o Cruzeiro contra o São Raimundo de Roraima. Certo? Os times da primeira divisão e da segunda divisão têm que passar. Nessa fase não tem muito argumento não, os times maiores têm que passar, tem vantagem no empate ainda, tem que passar, não tem o que fazer. O Lincoln disse que o Corinthians tem que entrar na justiça por causa do roubo de ontem. Nossa, gente. O Rodrigo disse que o Corinthians não deveria mais jogar Libertadores. E o Jonathan Ferreira disse que o Milton Neves tem que ir para Globo. O Milton não sei, mas a neta dele já foi. O Ged Júnior diz o seguinte: roubo. É o seguinte, amigos. A neta do Milton Neves está participando do The Voice Kids. Já passou aí pela primeira eliminatória. Acompanha aí no próximo domingo, tá bom? Tem matéria aí, reportagem nas redes sociais, no UOL. Todo domingo tem, né? Mas a participação dela já é no próximo domingo de março? Todos participam, né? Não sei, não acompanho o programa, confesso, então eu tô por fora. Não sei, eu acho. Mas acompanhem lá, tá bom? E tem matéria aí no UOL, com o Milton falando a respeito, tal, bem interessante, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Falamos da eliminação do Corinthians, falamos dos jogos de Libertadores. Amanhã, quinta-feira... Não, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, a gente fala sobre a rodada do fim de semana, porque no sábado já tem clássico, né? Tem o Majestoso aí. Você me lembrou do João Carlos Albuquerque. O João de vez em quando dá antigo bate-bola, dá uma parada. Canalha, um abraço, canalha, respirar, gente boa demais. Grande tá bom, gente? A gente volta aí, um abraço pro Ricardo Araújo. O Vasco tem que voltar a ser gigante, concordo com você. O Davilson Bueno faz parte de voltar a ser grande. Salve Pirapozinho em São Paulo. Legal, hein? E o Leandro Moura sumiu, que jogou no Palmeiras. Leandro Moura? Quem que é o Leandro Moura? Ou o Leandro atacante? Depois foi pro Santos, que era do Curitiba. Será que é esse? Do Grêmio?
O Leandro, se for o Leandro atacante, ele está lá no Japão, no Kashima Antlers, está lá até agora. O Leandro veio pro Palmeiras no negócio do Barcos ou não? Isso. Oi, tudo bem? Salto São Paulo, o Edu Martins 979, salve Edu. E o Gui Costa também, Gui Costa BJJ, olha, ele fala, praticante de Brasília em Jiu-Jitsu. O Rodrigo, Corinthians não saiu da Libertadores, e sim a Libertadores saiu do Corinthians. Tá bom, valeu. Obrigado pela participação de todos no Instagram, no Facebook e também o da Visão aqui no YouTube, tá bom? Valeu, galera. A gente se fala nesta sexta-feira com mais live do terceiro tempo. Tchau, geral. Valeu, Lucas. Tchau, Branco. Abraço pro Cid do Não Salvo. Não Salvo não. Era do Gelo. Era do gelo.